Eu quero nessa manhã falar sobre o tema não fazemos para mudar o mundo. Nós fazemos porque estamos sendo mudados por Jesus. Você pode dizer isso comigo? Eu não faço algo com a intenção de mudar o mundo. Eu faço algo porque eu estou sendo mudado por Jesus. Irmãos, isso aqui é muito significativo. Preste atenção em algo. Um filho de Deus, ele não faz o que faz no mundo com a intenção de mudar e transformar o mundo. Ele faz o que faz em Deus porque ele está sendo mudado e transformado por Jesus. A mudança que Jesus opera em nós é tão profunda, é tão significativa, é tão real, é tão verídica, que nós queremos transbordar isso no mundo. Nós desejamos transbordar isso no mundo. Então pessoas que andam com Jesus não mudam o mundo, até porque Jesus não disse que nós viemos para cá para mudar o mundo. Jesus disse que nós vamos vencer o mundo. Você diz amém? Então nós fomos chamados para vencer o mundo. E o que nos faz vencer o mundo é a nossa fé. Então o nosso papel não é mudar o mundo, mas o nosso papel é fazer algo porque nós estamos sendo mudados por Jesus. Nessa ministração eu gostaria que vocês pensassem nesse texto de 2 Coríntios 5. Capítulo 5 e versículo 14 a seguir. E nós vamos ler aqui esse texto. Diz a palavra: porque o amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim, que se um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Assim, que daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne. E ainda que também tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, contudo, agora já o não conhecemos desse modo. Verso 17, você pode ler? 1, 2, 3. Você diz amém? Irmãos, nós acabamos de ler o capítulo 5 e os versículos 14 a 17 desse capítulo. Paulo tem um objetivo em mente. O objetivo dele é mostrar que todos aqueles que foram salvos, perdoados, lavados e remidos no sangue do Cordeiro, esses têm um compromisso, uma missão, um objetivo com a sua caminhada com Jesus. E que objetivo é esse? É o objetivo de, porque foram transformados, transbordar essa transformação sobre outros. Porque foram tocados, transbordar esse toque sobre outros. Então, Paulo tinha esse objetivo em mente. E ele começa dizendo no versículo 14 do capítulo 5, que o amor de Cristo nos constrange. O amor de Cristo constrange a igreja. Constrange no sentido de nos incentivar e nos encorajar a morrer. Então o que Paulo está dizendo aqui é mais ou menos assim: se Cristo nos amou tanto que morreu por nós, isso deveria gerar em nós um constrangimento de disposição de morrer. Um constrangimento de disposição de viver, não para as suas vontades, mas para a vontade daquele que nos amou, que se entregou por nós, que foi morto, mas ressuscitou ao terceiro dia. Então esse constrangimento que o amor de Cristo traz, é um constrangimento que precisa ser demonstrado na prática, precisa ser evidenciado. Por isso que no versículo 15, Paulo vai dizer que ele morreu por todos, para os que vivem, não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Em outras palavras, Paulo está dizendo que a morte de Cristo é uma demonstração do amor de Deus.
A morte de Cristo deve nos levar a um nível de constrangimento que vai resultar na nossa ressurreição e vida eterna. Só que isso, irmãos, não é só futuro. Porque muitas pessoas olham para o sacrifício de Cristo e começam a pensar assim: ai, que bom, eu sou perdoado dos meus pecados, que bom, eu vou morar no céu, que bom, eu vou gozar da eternidade com o Senhor. Mas isso não é só com efeito futuro. Isto tem efeito no presente. Você diz amém? Isso afeta e transforma a nossa vida na atualidade, nos nossos dias. Então isso transmite para nós uma responsabilidade de ter uma transformação de vida. E aí no verso 16, por favor, Leandro, Paulo diz que daqui por diante, ninguém vai ser conhecido segundo a carne, mas ele diz que não serão conhecidos segundo a carne, mas serão conhecidos de outra forma. Por que de outra forma? Porque essas pessoas viverão transformação, elas viverão libertação, elas viverão uma mudança no seu estilo de vida. E aí ele complementa isso com o famoso texto do versículo 17, que todos nós conhecemos, que se alguém está em Cristo é o que, gente? Nova criatura. As coisas velhas e tudo se faz. Então a pergunta é a seguinte: o amor de Cristo nos constrange até que ponto? Até que ponto você é constrangido pelo amor de Cristo? Até o ponto de estar disposto a morrer para você mesmo? Você é constrangido pelo amor de Cristo até o ponto de abrir mão das suas vontades? De abrir mão dos seus projetos? De abrir mão dos seus planos, se Ele assim o quiser? Até que ponto você é constrangido pelo amor de Cristo? Até que ponto nós estamos constrangidos por esse amor, ao ponto de fazer o quê para Ele? Essa é uma pergunta importante, porque dependendo da resposta que nós dermos a essa pergunta, vai ser o nosso nível de mudança e transformação. Se o amor de Cristo realmente me constrange profundamente, isso vai gerar em mim uma disposição profunda a mudanças. Mas se o amor de Cristo não me constrange tanto, sabe o que vai acontecer? Eu vou ser resistente às mudanças. Eu vou ser alguém que não quer mudar. Eu vou ser alguém que acha que o meu jeito de ser está muito bom, está tudo bem, estou satisfeito e vou levar a minha vida assim até o último dia da minha vida. Então o que Paulo está dizendo aqui é mais ou menos uma pergunta para nós: até que ponto o amor de Cristo nos constrange? Paulo está afirmando aqui que ele mesmo foi motivado por esse amor, que ele recebeu de Deus, e por causa disso ele viveu todos os tipos de mudanças que foram necessárias. Irmãos, Paulo mudou, sim ou não? Paulo era Saulo, perseguidor da igreja, e de perseguidor passou a ser perseguido. Ele mudou, sim ou não, igreja? Ele esteve aberto a todo que Cristo propôs para ele. Então a pergunta é: nós estamos abertos? Cristo pode mudar o que for necessário em nossas vidas? Paulo, só para a gente entender, para essa igreja aqui de Corinto, ele era tido como louco. As pessoas olhavam para Paulo e diziam assim: não, Paulo é louco. Porque como é que alguém pode sofrer com dor? Como é que alguém pode se alegrar com dor? Como é que alguém pode se alegrar com sofrimento? Como é que alguém pode se alegrar com perseguição e com uma vida completamente desconfortável? Era isso que Paulo vivia. Paulo vivia uma vida de renúncia. E é tão interessante porque Paulo via nisso uma identificação com Jesus, porque Jesus também viveu isso. Paulo se alegrava não pelo sofrimento, mas se alegrava porque ele estava se identificando com o exemplo de Cristo. Então ele dizia: que bom que eu estou sofrendo, que bom que eu estou sendo perseguido, que bom, porque nesse sentido Paulo se via identificado com Cristo. Hoje pela manhã,
A Nádia falou algo na intercessão que eu achei fantástico. A gente estava orando aqui antes do culto, e ela falava sobre as eleições de hoje, e nós estamos orando, Provérbios 29:2, como acabamos de orar aqui, e cremos que o Senhor vai levantar governantes justos. Mas e se de repente levanta um governante que vai perseguir a igreja? Pastor, Deus nos livre da perseguição. Sim, eu também concordo, eu não quero ser perseguido. Mais alguém aqui quer ser perseguido? Ninguém quer ser perseguido, eu não quero. Mas e se Deus tiver uma perseguição para nós nesse tempo? Eu não sei se eu permaneço na fé. Paulo, na perseguição, ele se alegrou, porque ele viu na perseguição uma oportunidade para ser semelhante a Cristo. Isso é poderoso demais, irmãos. E aí vem a pergunta: o cara tem que ter uma mente tão renovada para pensar desse jeito? Porque uma mente natural cria uma resistência. Perseguição, Deus nos livre. Nossa, fecha essa boca, pastor. Paulo não via assim. Paulo enxergava a caminhada cristã como uma oportunidade para se identificar com Cristo. E Paulo era tratado como louco, assim como Jesus foi tratado como louco. Olha o que diz Marcos, capítulo 3, e verso 21. Projeta para nós, Leandro. Marcos 3, 21. E quando os seus parentes ouviam isso, quem ouviu? Os seus? Saíram para o prender. Porque diziam sobre Jesus o que, gente? Uma pessoa fora de si é uma pessoa o que, gente? Louca. O texto diz que eles achavam e atribuíam a Jesus loucura. Você é louco. Assim como Paulo era tido como louco, assim como muitos de nós hoje somos tidos como loucos para alguns. Olha lá os doidos, os fanáticos, os loucos. Mas que bom, porque a gente está se identificando com os apóstolos, estamos nos identificando com o próprio Jesus, que foi tratado como louco, como alguém que vivia fora de si. Se alguém perguntasse para Paulo assim: Paulo, por que tudo isso? Para que tudo isso? O Paulo iria responder da seguinte forma: é porque eu sou compelido, eu sou constrangido pelo amor de Deus que está em Cristo Jesus. Esse amor me constrange, esse amor tomou o meu coração. Eu quero dar a outras pessoas, porque Jesus me deu tudo o que eu precisava. Eu quero distribuir, transbordar sobre os outros, porque tudo o que eu precisava, Jesus já distribuiu e derramou sobre mim. Era essa a resposta que Paulo teria. Então, o próximo slide aí, tem uma frase do João Calvino. E o Calvino dizia o seguinte, que Jesus morreu por nós, para que pudéssemos morrer para nós mesmos. Presta atenção nisso. Jesus morreu por nós, para que nós pudéssemos morrer para nós mesmos. Eu só posso morrer para minhas vontades, eu só posso morrer para as minhas preferências, porque primeiro Jesus morreu por mim. Uma vez que Ele morreu por mim, eu posso morrer para mim. Alguém diz amém? Cristo fez um sacrifício completo por nós, irmãos. E se isso é verdade na nossa vida, há em nós constrangimento, há em nós disposição à renúncia, há em nós vontade de agradar ao Senhor. A origem das nossas crises existenciais, ela está no simples fato de que Deus nos criou com o propósito de viver para Ele, não para nós mesmos. Da onde surge a maioria das nossas crises existenciais? Porque nós fomos criados para viver para Deus e não para nós. E aí a gente começa a insistir a querer viver para nós. Isso aqui é o terreno fértil que brota as crises existenciais. Por que a gente vive crise, irmão? Porque a gente quer viver para nós, sendo que fomos planejados por Deus para viver para a glória dEle. Quando a gente não tem essa mudança de mente, a gente fica insistindo, resistindo, batendo, teimando, viver do nosso jeito. E isso, irmãos, é um terreno fértil para brotar muitas crises existenciais.
Boa parte das nossas crises, o motivo é esse aqui. Que a gente ainda não aceitou essa realidade da nova vida, essa realidade da transformação, essa realidade do amor de Cristo que precisa nos constranger. O nosso amor por Deus e a nossa vida por Deus vai se expressar na forma que a gente ama Ele e ama o próximo, serve a Ele e serve o próximo. Quando a gente diz que vivemos para Deus, a gente não pode usar isso como desculpa para negligenciar o serviço ao próximo. Existe muita gente que diz assim: não, eu amo o Senhor, eu vivo para o Senhor, eu sirvo o Senhor, mas não tem disposição nenhuma de amar pessoas, servir pessoas. Então esse amor não é um amor verdadeiro. O amor verdadeiro pelo próximo. O amor verdadeiro amor pelo próximo. Então, seguir mudando. Mudando. E ó. Ei. Obrigado. Para a gente seguir mudando, eu aponto aqui 3 observações. Primeira observação: a gente precisa assumir um estilo de vida autêntico, como Jesus viveu e como Jesus ensinou. Olha o que a palavra diz em 1 João capítulo 2. 1 João capítulo 2 e verso 6. Aquele que diz estar nele, também deve andar como ele andou. Esse texto tem 2 partes. Primeira parte: aquele que diz que está em Cristo. Obrigado, Paulo. Aquele que diz estar em Cristo, como disse o versículo 17 do capítulo 5 de 2 Coríntios, que a gente acabou de ler, é uma nova criatura, sim ou não? Então quem diz estar em Cristo, por ser uma nova criatura, tem a disposição de fazer a segunda parte desse versículo: andar como ele andou. Andar como Cristo andou. E aí vem a pergunta: como é que Jesus andou mesmo, gente? Como é que foi a vida de Jesus? Como é que foi o seu estilo de vida? Seu lifestyle? Como é que foi os seus relacionamentos? Como é que foi as suas interações sociais? Como é que foi a sua relação com os doentes, com os enfermos, com as viúvas, com os pobres, com os ricos, com os políticos? Porque, irmão, é bom a gente pensar sobre isso. Porque muitos de nós, porque não gostamos de um desses públicos, a gente exclui eles da nossa lista de relação. Ah, porque eu não gosto de político? Todo político é ladrão, corrupto, bandido? Deus me livre de político. Jesus excluiu os políticos e mandou eles para o inferno? Não, não vejo isso na Bíblia, não. Então, se a gente está fazendo isso, nós estamos errados. Ah, pastor, eu não gosto de rico, porque rico é muito vaidoso, é muito ostentador, é muito isso ou aquilo. Jesus excluiu o Zaqueu, irmão? Não, né? Então, se a gente pensa assim, a gente está errado. Ah, pastor, eu não gosto de mulheres vulgares, baixas, garotas de programa, ladrão, criminoso, traficante, nóia. Eu não gosto de aviãozinho. Se você não gosta, isso é um problema seu, porque Jesus não excluía essas pessoas. Então, se a gente diz que está nele, o apóstolo João está dizendo: vocês devem andar como ele andou. Se vocês de fato estão nele, ande como ele andou. Ame todo mundo, acolha todo mundo, converse com todo mundo. Trate as suas preferências, trate os seus pré-julgamentos, trate os seus preconceitos, mas aceite a todos. Posso ouvir um amém para isso, irmão? Amém. Atos capítulo 10 e verso 38. Como Jesus andou, pastor? Esse texto vai dizer: como Deus ungiu
a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude, o qual andou fazendo o que, gente? E curando a quem? Porque Deus era com ele. Jesus andou fazendo bem, irmão. Jesus andou curando oprimidos pelo diabo. Jesus andou fazendo isto porque ele era ungido pelo Espírito Santo, assim como a igreja do Cordeiro é ungida. Pastor, então por que a gente não anda como Jesus? Porque a gente ainda está teimando em viver do nosso jeito. Porque a gente ainda está tendo os nossos preconceitos. Porque a gente ainda está com a mente velha e não nova. Por isso. Por que a gente não cura os oprimidos pelo diabo? Porque a gente tem preconceitos, pré-julgamentos. A gente quer se conectar a uma pessoa e já fazer o raio-x dela. Essa pessoa, deixa eu ver o jeito dela. Ela está reagindo assim, ela está fazendo essa cara. Você quer deduzir, meu irmão? Você quer deduzir a pessoa? Você acabou de conhecer a pessoa e você está querendo fazer uma dedução da vida dela? Por isso que a gente não anda como Jesus andou. Ele andou fazendo bem e andou curando todos os oprimidos do diabo. Jesus fazia o bem, Jesus curava os oprimidos, a unção de Deus estava sobre ele, e esta unção está disponível à igreja. João 14, versículo 12. Esse texto é poderoso demais, irmãos. Na verdade vos digo, que aquele que crê em mim, também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas, porque eu vou para o meu Pai. Versículo 13, e tudo quanto pedirdes em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Versículo 14, vocês podem ler? 1, 2, 3. Irmãos, a igreja de Jesus tem essa autoridade. O que dois de nós concorda na terra ser a vontade de Deus, será concordado nos céus. O que nós precisamos é conhecer a vontade de Deus, viver a vontade de Deus e verbalizar esta verdade, porque Jesus diz que é isso que vai acontecer. Nós faremos obras maiores do que as que Ele fez. Isso é literal, isso não é simbólico não. Isso é literal. Pastor, como a gente vai fazer obras maiores do que Cristo? Veja, ele está dizendo obras maiores e não obras melhores. Há uma diferença aqui. Jesus está falando que nós faremos mais obras, até porque, irmão, Jesus só teve 3 anos e meio de ministério. Alguém diz amém? Amém. Alguns de nós têm 30 anos de cristão. Jesus só teve 3 anos e meio de tempo de vida humana para fazer o que ele fez na terra, no seu ministério terreno, só 3 anos e meio. E ele está dizendo para os discípulos: vocês vão fazer muito mais em quantidade, em magnitude, em influência. Vocês vão formar discípulos de todas as nações, batizando eles em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E essa realidade se cumpriu em Atos. Pedro, quando prega em Pentecostes, Atos capítulo 2, a Bíblia diz que 3.000 vidas se convertem ao Senhor. Você já ouviu alguma pregação de Jesus que 3.000 se converte? Você já leu isso nos evangelhos? Não teve nenhuma pregação que Jesus fez que 3.000 se converteu de uma vez. Mas Pedro pregou e 3.000 se converteu. Porque Pedro estava ativado na unção para fazer coisas maiores. A igreja está ativada numa unção para fazer coisas maiores. Agora preste atenção nisso, irmão.
não é o que você quer de maior, não é o que você pensa de maior, é aquilo que representa a vontade de Deus. Nisto você está ativado para fazer coisas maiores. Então, em primeiro lugar, para você seguir mudando, precisamos assumir um estilo de vida autêntico, como Jesus viveu e como Ele ensinou. Em segundo lugar, precisamos focar na nossa mudança que desejamos e não nos sentimentos. Precisamos focar na mudança e não nos nossos sentimentos. Como é que a gente muda? A gente muda reconhecendo a necessidade de mudar. Irmão, não vai acontecer mudança nenhuma na sua vida se você achar que sua vida está boa, se você achar que você tem razão. Nós falamos domingos passados aqui sobre o excesso de razão. Tem gente que você fala sobre mudança de vida, a pessoa diz: eu não preciso mudar nada, eu sou bom, eu estou joia. E os resultados da vida da pessoa mostrando que ela não tem razão de nada, e a pessoa não quer mudar, não quer viver mudança. Então, a mudança, em primeiro ponto, acontece quando eu reconheço que eu sinto a necessidade de mudar. Eu não posso ser mais a mesma pessoa, porque senão eu vou acumular fracassos na minha história, eu vou acumular rompimentos de relacionamentos, eu vou acumular prejuízos, eu vou acumular dores, doenças. Se eu não mudar, a minha vida está destinada a uma tragédia. Então, muda, primeiro, quem reconhece a necessidade de mudança. Segundo, quem pede ajuda a Jesus para mudar. Precisamos reconhecer, irmãos, que tem mudanças na nossa vida que a gente não é capaz de fazer. A gente precisa de ajuda. A gente precisa se submeter a pessoas mais experientes do que nós. Mais experientes do que nós. Gente que está vivendo mudança, gente que está vivendo transformação, gente que está amadurecendo na fé. A gente precisa se submeter ao conselho desses irmãos. Isso se chama humildade. Não, eu tenho um conselho para a minha vida. Você tem, então por que não está funcionando? É simples. Se eu tenho um conselho para a minha vida e não está funcionando, eu tenho que rever. Eu tenho que me sujeitar a gente mais experiente, mais madura, que está vivendo transformação. Isso é um jeito, irmãos, da gente ir massacrando as nossas vontades, o nosso ego, o nosso orgulho. Em terceiro lugar, para eu mudar, eu tenho que me mover na direção da mudança. Se queremos transformar as nossas relações, de fato e de verdade, na nossa vida, em algo mais harmonioso, mais específico, é o slide anterior, Leandro, por favor, pode deixar lá. A gente precisa ser intencionais nisso. A gente precisa ser mais intencionais nisso. Efésios capítulo 4, verso 30. É o anterior a esse também, tá bom? O slide, quando você voltar, por favor. Efésios 4, versículo 30. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual vocês foram selados para o dia da redenção. E aí ele diz assim: toda amargura, ira, cólera, gritaria, blasfêmias e toda malícia, seja o que, gente? Tirada entre vós. Aí eu te pergunto, como é que a gente vai deixar de gritar, deixar de ser amargurado, deixar de ser raivoso, deixar de ser malicioso, se a gente acha que esse estilo de vida está certo? Como é que a gente muda? A gente não muda. A gente vai continuar assim. A gente vai continuar assim. Quando é que a gente muda? Quando a gente reconhece que isso não é um estilo de vida para nós. Paulo diz: tudo isso seja tirado da vida de vocês. Verso 32. Antes, sejam uns para com os outros, o que, gente? O que mais?
que mais? Uns aos outros, como também. Perceba, ele diz assim: o que vocês devem ser? Atenciosos, misericordiosos, perdoadores. Vocês devem ser. Mas como é que você vai ser, sendo que você está sendo o que aparece no versículo anterior, no 31? Como é que uma pessoa cheia de raiva, cheia de mágoa, cheia de rancor, cheia de ódio, cheia de sentimento de vingança, vai conseguir ser perdoadora? Não vai, irmão. Não vai. Então o que Paulo está dizendo é o seguinte: crie uma consciência de que você precisa mudar. Igreja de Jesus, nós precisamos mudar. Todos os dias. Todos os dias. A gente tem que parar de ser teimoso. A gente tem que parar de achar que o mundo tem que girar em torno dos nossos interesses. A gente tem que parar de achar que nossos cônjuges estão ao nosso serviço. Os nossos filhos estão ao nosso serviço. Os nossos pais estão ao nosso serviço. A gente tem que parar com isso. A gente tem que começar a pensar: eu tenho que perdoar mais, eu tenho que amar mais, eu tenho que ser mais misericordioso, eu tenho que tratar melhor as pessoas, eu tenho que ser mais gentil, eu tenho que ser mais cortês, eu tenho que ser mais paciente, eu tenho que ser mais temperado, eu tenho que ser mais moderado. Pastor, mas a minha natureza grita quando isso acontece. Irmão, leva a sua natureza para a cruz. Leva a sua natureza para a cruz. E os nossos sentimentos? Eu preciso mudar, mas eu tenho sentimentos. Aí que entra o ponto. Os nossos sentimentos são reais. Você pode dizer isso comigo? Os meus sentimentos são reais. Eles são verdadeiros, eles estão aí, irmão. Mas aprenda algo com Jesus. Jesus, mesmo tendo sentimentos reais, ele nunca viveu refém dos seus sentimentos. Sabe o que Jesus quer que você viva? Jesus quer que você viva um estilo de vida, que você reconheça a realidade dos seus sentimentos, mas que você não viva refém deles. Para de ser refém dos seus sentimentos. Pastor, eu só vou mudar quando eu sentir que eu devo mudar. Você não vai sentir, querido. Você vai envelhecer, você vai morrer e você não vai sentir. É certo a mudança, é necessária, precisa produzir um resultado diferente. Mude, mesmo sem sentir. Porque tem coisas que a gente está esperando um sentimento, e esse sentimento não vai brotar. Você vai envelhecer, você vai morrer, e esse sentimento não vai brotar. Mude sem sentir mesmo. Olha o que diz Provérbios 28, 26. Enquanto Leandro acha para nós, diga assim comigo: eu preciso aprender a não viver refém dos meus sentimentos. Olha o que diz Provérbios 28, 26. O que confia no seu próprio coração é o que, gente? Mas o que anda sabiamente vai escapar disso. O sábio Salomão está dizendo assim: se você confia muito no teu coração, o teu coração, o próprio profeta Jeremias disse, né, capítulo 17, verso 9, o coração é enganoso, quem o conhecerá? Irmão, para de confiar nos seus sentimentos. Para. Talvez esse seja um dos motivos do porquê algumas coisas não acontecem como Deus falou que aconteceria na sua vida. Está muito refém dos seus sentimentos. Reconheça, eles são reais, mas não viva em função, não seja refém deles. Mude o que for necessário, mesmo sem sentir. Mesmo sem sentir. Faça o que é necessário. Terceiro e última forma da gente seguir mudando
não desistindo, mesmo quando surgem as falhas. Diga isso comigo: na minha jornada surgirão falhas, mas eu decido não desistir. Na jornada a gente vai falhar, irmão. A gente vai errar, a gente vai pecar. E posso te dizer algo: você vai errar com quem você ama. Você vai errar com quem mais convive com você. Você vai errar com você mesmo. Com você mesmo. Mas aprenda algo: falhou, errou, não para. Não pare. Ache o lugar de arrependimento, ache o lugar da confissão de pecados, receba o perdão de Deus e siga a sua jornada. Segue adiante. Ou a gente, quando falha, se afunda em culpa, remorso e condenação, ou quando a gente falha, a gente busca lugar de arrependimento e perdão. São escolhas que a gente tem. Quando você falhar, a pergunta-chave, eu quero compartilhar isso aqui com você. A pergunta-chave, quando você falhar e começar a vir aquele sentimento de culpa, começa a pensar assim: o que Deus pensa de mim? Porque, irmão, a nossa consciência, ela é terrível. Ela às vezes vai dizer que a gente é aquele erro, aquela falha, aquele pecado. Mas quando a gente vai para a palavra de Deus, o nosso Deus, o nosso Pai, que nos ama, diz: você não é a sua falha, você não é o seu erro, você não é o seu pecado. Você é um filho que eu amo, a ponto de entregar o meu único filho na cruz para morrer por você. Então, irmãos, quando falhar, para de viver na culpa e pensa assim comigo: Senhor, como é que o Senhor me vê nessa minha falha? Me ajuda a me ver como o Senhor me vê. Por isso que a palavra diz que em Cristo, Romanos 8:1, a palavra diz que agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Por quê? Eles não andam segundo a carne, eles andam segundo o Espírito. Sabe o que isso significa, irmão? A carne quer jogar a gente num poço de culpa, de remorso, de ressentimento, mas o nosso espírito, que foi salvo, que foi liberto, que foi renascido na pessoa de Cristo, o nosso espírito está dizendo: não há culpa sobre você. Se confesse, alcance o perdão, receba o perdão e siga a sua jornada. É isso que o espírito está dizendo. Agora a carne está te culpando, está te condenando, está dizendo que não há mais esperança. Precisamos confessar os nossos pecados para alcançar o perdão. Olha o que a palavra diz em 1 João capítulo 1, versículo 8 e 9. Se dissermos que não temos pecado, fazemos o quê? E não tem o quê, gente? Verso 9: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Deus é fiel. Deus é fiel. Irmão, o sacrifício de Jesus é maior do que a sua culpa. O sacrifício de Jesus é maior do que a sua condenação. O sacrifício de Jesus é maior do que a sua consciência. Por isso nós encontramos nele lugar de perdão. Quando a gente erra, não devemos parar, devemos nos levantar e seguir a jornada. Provérbios 24:16 é o último texto que eu vou ler aqui nessa manhã. Provérbios 24:16, por favor, leia. 1, 2, 3. O sábio disse que por 7 vezes o justo cai. E por favor, não interprete isso de forma tendenciosa. Porque tem gente que falou que assim: ah, então é 7, eu caí 2, eu tenho mais 5 então.
Por favor, né, irmão? Por favor. Ou então fazendo o oposto, né? Eita, eu já caí mais de 7, estou no inferno. Também não. Aqui não é um número preciso. Aqui é uma ideia de que em Jesus nós temos um lugar onde nós podemos nos levantar, ser perdoados e seguir a nossa jornada. Em Jesus nós temos esse lugar. Jesus é esse lugar de perdão. Jesus é esse lugar de misericórdia, de graça. Eu concluo, eu termino dizendo que não há nada ou não há nenhuma vida que o Senhor não possa mudar. Só que Jesus só pode mudar o que a gente permite ser mudado. A gente tem que permitir. Eu gosto muito de usar exemplos, e eu já usei esse exemplo aqui algumas vezes. Quando você abre um aplicativo, quando você acessa um site, quando você recebe uma mensagem de alguma empresa, existe ali uma permissão que você precisa dar. Você precisa dar um tique, você precisa selecionar uma caixinha, você precisa aceitar os cookies do site, alguma coisa. E sem aquela permissão, o site não carrega todo o conteúdo que ele pode te disponibilizar. Presta atenção nisso. Sem você não dar a permissão que Jesus quer para mudar a sua vida, Ele não pode carregar todas as mudanças que Ele tem para fazer na sua vida. Ele não pode. Então as mudanças têm a ver com permissões que eu concedo, com o espaço que eu abro. Essa é uma manhã que nós vamos aumentar as nossas permissões. Aumente as suas permissões aí nessa manhã. Jesus, eu deixei o Senhor mudar minha saúde, eu deixei o Senhor mudar minha mente, eu deixei o Senhor mudar minha finança, mas eu não deixei o Senhor mudar meus relacionamentos. Agora, Senhor, eu te dou permissão, muda os meus relacionamentos, muda o meu coração, muda a minha forma de agir, de me relacionar, muda. Irmãos, deixa eu te dizer algo, a mudança pode até doer. A mudança pode até doer, mas vai valer a pena. É tão lindo, irmãos, ver um filho de Deus mudado, transformado, liberto, curado. É tão lindo ver um filho de Deus maduro, falando de suas falhas, dos seus erros, mas também de que Jesus tem aperfeiçoado a obra dele na sua vida. A gente não quer caminhar com gente perfeita. Igreja não é lugar de gente perfeita. Igreja é lugar de gente perdoada por Jesus. É lugar de gente que é paciente uns com os outros, que ama uns aos outros, que perdoa uns aos outros, que caminha segundo a milha uns com os outros. Igreja é lugar disso. Então quero te convidar a se colocar de pé. O ministério de louvor, por favor, pode se posicionar. E eu quero te fazer um desafio aqui nessa manhã. Tenha fé e conceda a permissão que Jesus quer, porque a sua vida muda hoje mesmo, se você quiser. Se você tiver fé e conceder a permissão que Ele precisa, Ele muda a sua história hoje mesmo. Hoje mesmo. Você vai perceber que seus pensamentos mudam, você vai ver que os seus sentimentos mudam, e consequentemente você vai ver que suas atitudes também mudaram. Feche seus olhos, coloque a mão sobre o teu coração e comece a falar com Jesus agora. Eu não sei se é um pecado que você vai confessar, eu não sei se é uma falha que você vai reconhecer, mas fale com Ele agora. Jesus está aqui. Precioso Jesus, precioso Jesus,
A tua palavra diz que o Senhor estaria conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. E nós queremos pedir nesse momento, Senhor, que aonde houver um coração desejoso por mudança, onde houver uma mente renovada pelo Espírito Santo, onde existir uma pessoa frustrada com a velha vida e desejosa de viver a nova vida, aonde o Senhor encontrar isso aqui nessa manhã, por favor, opere a mudança que nós não podemos fazer. Opera, Jesus, nós lhe concedemos permissão, nós lhe damos permissão nesta manhã para mudar aquilo que não somos capazes de mudar, aquilo que nós não sabemos como mudar, aquilo que nós somos incapazes de mudar. Senhor, nos abrimos e pedimos, Espírito do Senhor, continua essa obra de mudança em nossas vidas. Senhor, nós não queremos viver refém dos nossos sentimentos, não queremos viver reféns da nossa própria vontade, queremos viver de forma autêntica, como o Senhor viveu e ensinou. Esse é o nosso desejo, essa é a nossa oração nessa manhã. Por isso, Pai, que todos nós que estamos caídos, como diz a palavra, que a gente ache o lugar de arrependimento, que a gente ache o lugar do perdão, e que nessa manhã seja uma manhã de levantar. Levanta-nos, Senhor. Levanta-nos, Senhor. Que a tua graça transborde sobre nós. O nosso desejo não é mudar o mundo, mas o nosso desejo é que o Senhor continue mudando a cada um de nós. E é isso sim, a gente transbordar sobre as pessoas. Muda-nos. Muda-nos. Esse é o desejo do nosso coração. Em nome de Jesus. Vamos adorá-lo.